rotineiramente, não. A senhora mencionou o Icarus, não foi? O que era isso? Era o sistema que fazia o cálculo da estimativa de preços, a estimativa de investimento, tanto para as licitações como para as avaliações econômicas dos projetos. A senhora via algum problema nesse sistema? Nós começamos a investigar as variáveis que normalmente eram analisadas, que foram aquelas variáveis que eu falei anteriormente. E uma vez que aquelas variáveis elas não sustentavam essa escalada de preços, nós começamos a questionar as estimativas. Isso se dava muito na gerência de projeto da minha área, com a gerência de projeto que executava isso na área de serviços. E demorou bastante tempo para que a resposta viesse, 4 a 5 meses, eu acredito. Não sei precisar, mas foi mais ou menos nessa ordem de tempo. E foi assumido realmente que o sistema estava com problemas. Eu perguntei ao meu gerente responsável qual era o impacto. Ele, no e-mail, me respondeu que seria algo em torno de 3 bilhões de dólares. Da fase 2, conceitual, para a fase 3, de base. Não entendi, desculpa. 3 bilhões de dólares de... Que esse sistema mal calibrado, ele tem várias variáveis, o impacto dele seria em torno disso. Mas e qual que é o montante total desse... Seria de 4 para 13,4. De 4 para 13,4, ao menos 3 e pouco poderiam se digitar o sistema mal calibrado. Exato. E não houve nenhuma ação efetiva por parte da diretoria para adequar isso? Isso aconteceu no dia 2 de outubro. Eu saí no dia 26 de outubro. Nesse período... eu não vi nenhuma ação. Aí, eu não sei realmente o que aconteceu depois. Tá. O senhor poderia explicar o que é o modelo de EPC? De contratação EPC? Quando você tem todas as atividades, engineering, procurement, de um projeto dentro de uma única empresa. Por exemplo, você faz o projeto, você compra equipamentos e você executa a obra. É isso que foi aplicado na Petrobras, não? Você pode, por exemplo, você contrata um consórcio, ou você contrata uma empresa, ela podia subcontratar, ela podia fazer a cessão e ela poderia executar. Isso era uma coisa que, dentro do convite, era liberado. Tá. Mas, digamos, havia alguma incongruência entre a adoção parcial desse modelo e a ausência de adoção daquelas cláusulas que a senhora já se referiu, de single point responsibility e a questão dos marcos? Você está contratando uma empresa, por exemplo, que talvez esteja cadastrada, que tenha qualificação, e essa empresa pode fazer cessão ou ela pode subcontratar uma empresa que talvez que não tenha essa qualificação. O que acontece é que aí a qualidade do trabalho que se é prestado, ou o controle, ele fica comprometido. Tá. Não sei se a senhora vai se recordar qual obra a Galvão Engenharia executou. Eu sei que ela fez parte da terraplenagem. E eu lembro que teve mais alguma, mas eu realmente não estou recordando. Em relação à terraplanagem, a senhora se recorda especificamente de algum problema com essa obra? Eu me recordo que a terraplanagem ela foi aprovada em 2007. Haviam várias discussões naquela época, até por causa da chuva, o impacto da chuva na liberação das áreas. Havia várias discussões entre as gerências de projeto e a de execução. E o que ocorria é que um certo momento foi apresentado pelo engenheiro Glauco, que era o gerente da área de projeto pela engenharia, um relatório abrangente, onde ele cobria toda a terraplenagem, onde ele mostrava os serviços que foram executados e as prováveis datas de liberação das áreas. O que aconteceu foi que o que foi apresentado, divergia do que era discutido,
Isso foi levado ao meu conhecimento, eu solicitei que se fizesse um outro relatório com a mesma abrangência e cobrindo as mesmas, com o mesmo escopo. Quando o relatório foi apresentado, haviam divergências nas informações, serviços que antes foram informados como sendo executados e datas prováveis de liberação, elas não foram assumidas nem reconhecidas pela segunda equipe, que foi a minha, que fez esse segundo levantamento. Tá. E o diretor foi comunicado? O diretor foi comunicado porque ele tinha os 2 relatórios na mão. O relatório apresentado pelo Glauco, primeiro, e o segundo relatório apresentado pela minha equipe, onde foi evidenciado aí essa discrepância. Além do diretor, eu também encaminhei esse relatório ao gerente executivo do Refino, porque ele ia receber o ativo, ele tinha uma data, ele fazia várias... tecnicamente, ele sempre estava acompanhando, que na época era o Cosenza, e, enfim, os 2 tomaram conhecimento formal desse relatório. Foi tomada alguma atitude por parte deles? Prossigo. Em relação ao adiantamento de obras, o PAR, o que era isso? Se a senhora puder explicar rapidamente. Tá bom. O PAR foi um programa apresentado em março de 2007, onde, com a justificativa de que os equipamentos críticos que haviam com prazos superiores a 300 dias e que isso foi determinado solicitado pelo diretor Paulo Roberto Costa, só para deixar claro, com a justificativa de que equipamentos críticos com prazos maiores que 300 dias seriam difíceis de serem entregues porque havia uma política de conteúdo nacional e as indústrias não estavam preparadas. Ele foi apresentado e no DIP que foi encaminhado havia toda uma descrição pela área de materiais que pertencia à diretoria de serviços, do que seria essa questão mais crítica, que seria da área de materiais, e também havia a questão de serviços, que parte de alguns serviços seriam antecipados. E, nessa mesma época, a estratégia de tá construindo essas obras num modelo de contrato aí internacional. Tá. Isso causou algum prejuízo para a Petrobras? O que acontece é o seguinte: o plano em si, se tivesse sido conduzido da forma como deveria ter sido conduzida, não teria causado. Porque antecipar alguns eventos, esse não é o problema. Agora, a forma como se faz a antecipação, a forma como você conduz o processo, sim. Por quê? Porque a forma que foi definida originalmente, que seria esse modelo de contrato, uma vez que existia uma demanda por prazo, os marcos improrrogáveis, eles teriam que estar claramente definidos nos contratos. Então, o problema não foi, eu não acredito que tenha sido a proposta, foi a forma como a proposta foi implementada. E lembrando que essa proposta foi levada, primeiro, ao diretor Paulo Roberto Costa, porque foi ele que me solicitou, ele aprovou, ele submeteu à diretoria executiva, foi feita uma apresentação da diretoria executiva, então os diretores e o presidente aprovaram, e depois, no mesmo dia, que foi em março, 8 de março, foi apresentado ao Conselho da Administração, que também aprovou. Mas esses problemas, era alguma coisa que já estariam claros antes da realização dessa obra, ou são questões que somente surgiram depois? Não, como eu disse, a adoção do modelo, a proposição de um modelo de contratação internacional, ela aconteceu antes. Por quê? Porque nós recebemos um estudo onde já apontava que nas obras que estavam em execução, dentro da área de abastecimento, a parte você ficava muito bem situado em relação aos referenciais internacionais na fase de planejamento. E na hora que chegava na fase de execução, a Petrobras ela realmente estava muito mal classificada comparada com os referenciais internacionais.
De alguma forma, as empresas contratadas se beneficiaram disso? O que eu sei, através do que foi me dito naquele episódio que eu relatei com o Fernando de Castro Sá, que ele vinha questionando que cláusulas, que algumas cláusulas, alguns aditivos, eles estavam sendo adotados em detrimento dos interesses da Petrobras. A senhora considera, então, que houve, a senhora sabe dizer se houve, então, uma pressão para avançar as obras independente de qualquer questionamento, passando por cima de questionamentos, é isso? Não? Ficou muito claro para mim, através do e-mail do diretor Duque, que era para realizar, está escrito. Era para fazer. E era de conhecimento deles que essa obra não era rentável. Saindo da RNEST, os diretores tinham poder para inserir empresas naquela lista de potenciais convidadas ou, especificamente em determinada licitação, determinar que fosse feito um convite a determinada empresa ou que não fosse feito convite a determinada empresa? Não é minha área. Tá. Então, eu não convivi com esse processo diretamente. Meu negócio era orçamento, avaliação econômica. Eu tomei conhecimento que o diretor Duque incluiu uma empresa, a pedido da empresa, no relatório da comissão 71, que foi criado pela Petrobras. A senhora sabe dizer se eles tinham esse poder realmente? Ali demonstrou que tinha, porque foi feito o pedido, ele mandou que incluísse e foi incluído. A senhora tem conhecimento especificamente sobre Comperj? Não, eu sei o que mas eu não atuei no Comperj, porque ela ficava na outra gerência executiva. Tá. A senhora não saberia dizer, então, sobre como a senhora relatou aqui irregularidades da RNEST, irregularidades da Comperj? Porque ficava sobre outra gerência executiva. Tá. E uma última questão, então. Mais um problema que foi identificado foi a questão do acréscimo na variável de mão de obra. A senhora tem conhecimento disso? Não, porque teria gerado acréscimo de custos? A gestão desse processo, que seria, no caso, na fase de execução, era toda da engenharia, então eu não tenho conhecimento. Estou satisfeito, senhor presidente. Na mesa, então, os defensores? Boa tarde, dona Avelina. Tá bom? A senhora falou de algumas funções que a senhora exerceu na RNEST. A senhora também não foi conselheira da RNEST? Que não constou. Desculpa. Porque, na verdade, foi criada uma empresa, né, para logo no começo desse projeto, Abreu e Lima, e eu fui conselheira da RNEST durante um período. Que período, por favor? E quais eram as funções da conselheira, do conselho, né, sua senhora? Na verdade, talvez 2008, 2009, eu não saberia precisar. Mas foi logo no momento da criação da RNEST, da empresa, e naquele momento o que era definir cargo, muito assim, focado na questão administrativa. A maioria as reuniões não eram presenciais. Eu participei de talvez 18 reuniões ou menos, alguma coisa assim. E quando começaram, na primeira reunião, onde foi necessário aprovar algumas aquisições, a licitação, isso aconteceu em julho de 2009. E logo quando eu fiquei sabendo, através do Fernando, que prestava assessoria, desse problema aí que teve com esse dossiê, então foi uma reunião que realmente eu aprovei, teve alguma coisa que eu aprovei na aquisição, mas eu saí logo em seguida, eu saí em julho, antes da minha saída da gerência executiva. Quem mais era conselheiro na RNEST? O presidente do conselho, sempre, quando eu estive lá, foi o ex-diretor Paulo Roberto Costa, e os gerentes executivos do Refino, que no começo era Domingues, e depois passou a ser o Cossenza. Também ligados à diretoria de abastecimento? Todos três ligados à diretoria de abastecimento. A senhora também disse na diretoria de abastecimento que a senhora teve várias funções, assistente, gerente de planejamento, gerente executiva. Quando a senhora começou a ser gerente executiva?
Foi em 2005. 2005. Quer dizer, quase um ano mais ou menos depois que a senhora foi... Um ano e pouco. Tá. A senhora foi convidada para essa gerência, já para entrar nessa área de abastecimento, por alguém ou faz parte de um plano de carreira, ser diretora, gerente executiva? Olha, acho que todo empregado, a maioria dos funcionários da Petrobras, ela tem uma carreira em Y. Ou você aspira a ser um consultor master, que tecnicamente é o máximo que você consegue chegar na carreira, ou você caminha na função gerencial. Entendi. E eu fui gerente na Petrobras durante 18 anos, aproximadamente. Tá, mas é um cargo comissionado? Entra um diretor, sai um diretor, muda? Ou a senhora estando como gerente executiva, mudou o diretor, a senhora... Isso pode mudar ou não. Mas o diretor tem o direito de mandar o diretor executivo, o gerente executivo, sem nenhum problema, não, trocar? Isso é feito pela diretoria executiva. A nomeação e a destituição dos gerentes executivos é atribuição da diretoria executiva. Ah, não de um diretor em particular? Não de um diretor em particular. A senhora já havia trabalhado com o Paulo Roberto em outro departamento da Petrobras? Trabalhei com o ex-diretor na Gaspetro e depois um período na área de gás e energia. Isso dá quanto tempo, mais ou menos, a senhora se recorda? Eu fui para Gaspetro no meio do ano de 2000 não, desculpa, não, 2000 e depois fui para o abastecimento em 2004, então 4 anos antes. E ficou mais 5 na diretoria, são 9 anos trabalhando com o Paulo, é isso? Até Exato, 2009. Diretamente, mas ele ainda era diretor quando eu fui para Singapura. Não, sim, ele continuou, mas a senhora saiu. Exato. Nessas funções de gerente executiva, a senhora hoje acho que não falou que a senhora é geóloga, eu vi nas outras oitivas da senhora. Não faz diferença, tá. Só para saber. É um cargo de geólogo ou tanto faz? Olha, eu diria o seguinte, que a experiência que eu tive dentro da Petrobras, que foi trabalhando na área de exploração e produção, passando pela área de gás e depois chegando na área de abastecimento, e principalmente numa área corporativa, e onde eu já vi implementar vários projetos de sucesso, de gestão, isso é perfeitamente compatível. Eu não estou duvidando, eu só estou querendo esclarecer. A senhora, existe, nessa função executiva, a senhora falou de viabilidade econômica, orçamentária, aqui todo mundo é advogado, eu só queria entender, isso não é muito mais de conta do que... Tem uma equipe de técnicos que fazem essas contas, engenheiros, é isso que trabalha embaixo dessa diretoria executiva? Quantos são? O que acontece é o seguinte, você tem a diretoria do abastecimento, você tem a gerência executiva corporativa do abastecimento. Dentro dessa gerência executiva, você tem uma gerência geral de planejamento. E dentro dessa gerência geral de planejamento, você tem uma gerência que, eu não sei se é de gestão de portfólio, onde você tem especialistas que fazem esses cálculos. E esses cálculos, a senhora também disse que, até a senhora falou do problema do Ícaro, que tinha a parte do orçamento que vinha da diretoria de serviços, se eu entendi corretamente. E esse pessoal que a senhora está falando lá embaixo do planejamento não verificava essas contas? Não tinha acesso às contas? Não funciona assim? Não funciona assim, porque são especialidades diferentes. Até dentro desse sistema, até foi citado aqui, tem a questão de mão de obra, aço, quantidade de dutos. Então, são várias variáveis que não estão no escopo dessa área. Então, essa área, ela vai saber valorar o petróleo, ela vai usar a metodologia que era definida, mas são coisas mais técnicas e são de uma outra especialidade. Então, quando ela recebia esse dado entrava como uma variável, assim como entravam outras variáveis que vinham, por exemplo, da estratégia. Mas assim que se percebeu que esse projeto tinha uma escalada, um valor que realmente fugia do padrão normal, essa área, que essa gestão de portfólio, é que realmente começou a fazer os estudos comparativos
com referenciais internacionais para se verificar o seguinte: o que está acontecendo? Alguma coisa errada está acontecendo. Então, se foi primeiro nas variáveis conhecidas até chegar nessa questão do Icarus. E realmente ficou aí uma interrogação do que estava acontecendo, que tinha uma fatia que não era explicada. Tá. Dentro dessa questão de funções, é só para a senhora me ajudar em relação à Petrobras, que eu não conheço. Existe algum documento interno que diga exatamente quais são as funções de cada pessoa? A Petrobras, ela tem na minha época se chamava plano, porque agora eu tô sem contato. Tudo bem, só para literalmente, saber, mas tinha o plano básico de organização, onde nesse plano básico de organização, ele, em linhas gerais, ele define quais são as atividades de cada área. Devem ter outros documentos com objetivo, alguma coisa mais... Você sabe se isso é público? Se eu entrar no site eu descubro, ou é sigiloso? Eu não saberia dizer, não sei dizer. Acho que a senhora já disse quem define a estratégia dos programas de investimento da Petrobras, né? Acho que ficou constando isso, né? Se eu não me lembro. Quem definiu os projetos, os programas estratégicos da Petrobras? Quem define? Não esses em especial, todos. Esse plano de investimentos, ele é consolidado, tem uma área que... As várias áreas, elas apresentam o seu portfólio, o conjunto. A estratégia, que é ligada ao presidente, ela faz a consolidação. Isso é apresentado na diretoria executiva e ao conselho. Tá. E depois de definido, como é que funciona a aprovação do projeto? Ele segue essas 4 fases que eu descrevi, que seria a fase de identificação de oportunidade, a fase de conceitual, básico e execução. É que a senhora chamou em outros depoimentos de FEL, é isso? FEL. É uma metodologia que... mas o nome que vocês usam internamente é esse? E quantas áreas estão envolvidas no projeto? Mais especificamente, em que fase do projeto? No projeto em geral. Aqui a gente está falando de 2 refinarias da Galvão, na verdade. Você está falando na definição do projeto ou na execução do projeto? Em tudo. Todas as áreas da Petrobras são envolvidas? Você tem a área de negócio, você tem que é o abastecimento, é isso. Negócio de abastecimento Se você está falando de todos os projetos, isso acontece no IP, isso acontece na área de gás e energia. Abastecimento e negócio é a mesma coisa, porque para mim ficou um pouco confuso. Não, o abastecimento, ele é uma das áreas de negócio da Petrobras. Tá. Mas, por exemplo, um projeto desse, você tem a área financeira, que entra dando pareceres, tributário e financeiros, você tem a estratégia, você tem a área de SMS. Então, são várias áreas... de suporte que tem contato com o projeto. Tá certo. E a senhora, acho que já afirmou, a senhora participou do estudo de viabilização da RENEST, correto? Minha área era responsável pela elaboração. E dentro dos trâmites acima que a senhora falou, ele seguiu regularmente os trâmites? Não da aprovação, que a senhora já disse que achou que tinha problema de uma fase para outra, mas ele seguiu essas fases todas? Dentro do normal da Petrobras? Teve o FEL 1 na data certa, o FEL 2 no momento correto, o FEL 3 no momento correto? O projeto, como vários outros seguiram, ele seguiu essa metodologia, essas fases. Tá. Aí a senhora disse que a senhora só viu problema, começou a ver o problema depois de 2006 a 2009. Foi o que eu marquei aqui. O básico durou, acho que o básico é o número 3, é isso? O básico é o 2. Conceitual é o 2. Então o básico é o 3. A senhora disse que durou entre dezembro de 2006 e novembro de 2009, que a senhora citou essas 2 datas, que depois a senhora saiu logo depois. Eu saí antes, saí em outubro. Um pouco antes, foi aprovado logo depois que a senhora saiu. Exato. É isso, né? Esse tempo é o normal, é corrente, 3 anos, é isso mesmo? Vários projetos outros da Petrobras demoram 3 anos, a gerência ou a diretoria de abastecimento não viram problema antes, nesses 3 anos? O que acontece é o seguinte, é que não se construiu uma refinaria há 32 anos. Então, você não tem esse referencial comparativo. É diferente de uma unidade menor, que você fala assim, não, esse projeto aqui, essa fase durou 30 meses e esse aqui durou 24 meses. Então, não haviam referenciais comparativos. Mas, durante essa fase aí, foram apontados
durante várias vezes, realmente, a ausência de rentabilidade do projeto. A senhora se recorda, dentro desse período aí, 2006, 2009, qual foi a primeira vez que a senhora apontou um problema? Que ano, mais ou menos, meados, por exemplo, final do hoje ano? eu acabei de citar que em 2007 a gente já apontou um problema de disparidade de realização na terraplanagem. Que havia um relatório que foi elaborado pela engenharia, onde ele definia serviços e prazos que foram diferentes do relatório elaborado pelo abastecimento corporativo, no caso, a gerência do projeto, que apontou para outras datas e a não realização de alguns serviços. Tá. E de ordem econômica, porque o que mais chamou a atenção aqui, acho que de todos nós, foi que a senhora falou que passou nessa fase de 4 para 13. Exato. Então, em relação a custo, a senhora teve a primeira vez que chegou para a senhora alguma coisa que a senhora reportou, viu como um problema? Olha, eu não saberia precisar se foi final de 2008 e início de 2009. Mas foi justamente quando começaram a aparecer os números nas licitações, assim que esses números começaram a aparecer, e que o impacto na rentabilidade, na viabilidade, apontava para um resultado negativo, isso foi reportado. Isso aparece depois das licitações, é isso? Ou aparece antes, esses valores? Não, quando começaram a abrir os pacotes. É isso que eu estou dizendo. No caso da CAFOR, abriu em 2008, né? A Casa de Forças. Ah. Então, acho que foi em outubro de 2008. Mas aí, isso realmente, então foi mais ou menos novembro, dezembro de 2008 para frente. Então as licitações até esse marco aí não estavam parecendo, em termos econômicos, que ia sair desse valor que vocês tinham orçado. Quando a gente fez o relatório, no caso aí da terraplanagem, e os serviços não foram executados, e as datas de liberação das áreas iriam sofrer um atraso, isso apontou para irregularidades que foram informadas em 2007. Mas naquele momento não se poderia prever realmente essa escalada, porque não havia elementos para a área de negócio que isso iria acontecer. Só para esclarecer em termos da terraplanagem, a senhora sabe se a terraplanagem foi entregue nos conformes no final e o preço final, se ficou dentro do licitado, dentro do escopo? Eu sei que teve vários aditivos, né? Sim, mas foi entregue e dentro do prazo e foi eu sei que pelo teve, valor e o valor contratado? Também ficou maior. Maior, a senhora sabe se era maior do que os 20% acima do preço básico da Petrobras? Se foi 20, ela estava era talvez 400 e poucos milhões, eu não tenho esse dado preciso. Eu acredito que tenha sido um pouco maior, mas eu realmente não saberia precisar. Certo. Mais questões? Não, tenho muitas outras, Excelência. Vou ocupar o mesmo tempo do Ministério Público, talvez até um pouco mais, peço sua paciência. Mas pode ser um pouco mais direta, doutora, porque tem... Mas o Ministério Público demorou 48 minutos, Excelência, e a testemunha interessa bastante para a defesa. Dá uma interrupção, então. Escolha de prestação. Eu só estou procurando.